contraste com as demais cores da natureza, né, pessoal? Mesmo em período forte de estiagem aqui, mesmo num período de estiagem bem pronunciada aqui nas proximidades já de Jequié, uns 70 quilômetros, direção norte, mas o fato de estar seco não tira a beleza da natureza que Deus nos dá, né? Que Ele, nosso Pai, traga chuva em breve, na medida necessária para restabelecer o verde. Os animais, as pessoas, a vegetação, enfim. Pessoal, estou economizando na bateria, porque estamos aí a uns 40 minutos de Jequié, mas eu quero gravar o máximo possível e o cartão de memória aqui da GoPro Hero 7 já está com disponibilidade de apenas 25 minutos. E eu não quero trocar de câmera, eu tenho a GoPro 9. E exageros à parte, né, que eu estou gravando aqui pela terceira vez, talvez, ou quarta, acho que terceira. Gravei em abril indo, em abril voltando, desse ano 2023, e agora novembro voltando, mas no final de outubro não, eu passei aqui dia 20. Gravei também, mas é o seguinte, o cenário muda, a abordagem é outra, os comentários, né? Enfim. Então, como eu disse, exageros à parte, mas eu tenho gravado quase na totalidade da viagem, né? Com certeza uns 70, 80% dos trajetos desses mais de 6 mil quilômetros estão gravados, está gravado. Mas eu vou interromper sob pena de ficar sem espaço aqui no cartão e não quero trocar de câmera, tá, pessoal? Até mais. Obrigado pela atenção. Nova. Infelizmente, vândalos. Eu já tinha percebido isso em outras viagens aí, desde o ano passado. A depredação, né, dos radares aqui. Então, não adianta a pessoa vir com esse tipo de argumento, entre aspas, não, mas os radares multam. Se não existirem os radares, o número de acidentes aumenta exponencialmente, infelizmente. Mas existem situações nas quais os radares é uma máquina de fazer dinheiro. Sim, é possível nessa imensidão do Brasil. Mas é o seguinte, o fato é que sem os radares, imaginem os senhores e as senhoras, se nessa imensidão do Brasil, BR-116, BR-101, BR-381, BR, sei lá, Fernão Dias, que eu já falei, a Dutra, a Anhanguera, a Imigrantes, a Castelo Branco, a Raposo Tavares, a Reis Bittencourt, se não existe a BR-153, que corta o Brasil, a BR-163, se não existissem radares, a quantidade de acidentes, não tenham dúvida que seriam. Não tenho dúvida, se não fossem os radares e outros elementos redutores de velocidade, se não fossem esses, a quantidade de acidentes, sem dúvidas, aumentaria exponencialmente. Infelizmente é a realidade, porque as pessoas passariam a milhão, como dizemos na linguagem popular. A milhão significa, num local de 80 km por hora, a pessoa passaria a 120. Num local de 100 km passaria a 150, como tem maluco por aí, de norte a sul, de leste a oeste.
feita essa reflexão honesta e isenta e verdadeira, nos deliciemos com o cenário, não diria deslumbrante, porque deslumbrante na minha ótica, na minha forma de entender, é o verde, mas não deixa de ser bonito também esse cenário, mesmo no ambiente passando por um período de estiagem, de seca. Que Deus traga chuva logo para as pessoas e os animais aqui, para a vegetação aqui no entorno de Jequié. Nós estamos aí a cerca de uns 60 quilômetros. Esse é o quilômetro 731. À frente aqui ainda tem Manuel Vitorino, para trás ficou Poções, Planalto e, obviamente, Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Olha o contraste dessas flores vermelhas, rubras, o verde da casa, o negro aqui, a cor negra do asfalto, as várias cores dos veículos. São situações que você tem que dirigir defensivamente. Aquela situação aqui agora, né? O condutor cometeu uma pontual, rápida, mais imprudência, mas você tem que estar, como eu estava, atento para, de forma defensiva, direção defensiva é isso, pessoal, você minimizar os riscos pelo erro dos outros. E as pessoas que dirigem defensivamente também minimizam a possibilidade de acidente quando eu cometo os meus erros, tá, pessoal? Quem acompanha os meus comentários sabe, eu não sou isento de erros, eu não sou perfeito só Deus, mas eu busco acertar o máximo possível sem cometer imprudência, sem cometer irresponsabilidade nas rodovias. Ah, senhor Valdir, o senhor não comete imprudência? Não, eu não disse isso, eu cometo, mas de forma pontual, não diria rara, devido à imensidão do Brasil e das minhas viagens, mas numa viagem dessa, por exemplo, que vai passar de 7 mil quilômetros, 20 dias quase viajando, já estou com 17, eu cometi pouquíssimas, digamos assim, imprudências, né? Algumas pontuais de metros, né? Numa ultrapassagem, por exemplo, numa faixa permitida, pontilhada, por um retardo de segundos, eu, entre aspas, comi 10, 15 metros de uma faixa contínua inicial, entendeu, pessoal? Isso eu não sou isento, eu não sou perfeito, mas eu busco dirigir de forma defensiva. E dirigir de forma defensiva é isso, você estar atento, como eu estava ali agora, e defensivamente segurei. E algumas pessoas, como eu disse, também fazem em detrimento dos meus erros também, ok, pessoal? Eu vou interromper mais uma vez porque a capacidade do cartão não é pequena de memória, no processo 128, mas já está, só tem 15 minutos. Então logo ultrapassemos essa curva aí, eu vou mais uma vez interromper a gravação. Exatamente após essa ponte aqui. Esse é o quilômetro 725 norte da BR-116, rodovia Santos Dumont, direção Jequié, direção norte. Antes, porém, perímetro urbano de Manuel Vitorino, nela mesma, pessoal, Rio Bahia. Até mais.
Manuel Vitorino e Boa Nova. Então, Manuel Vitorino nessa direção norte fica um pouco antes de Jequié. Esse trecho aqui, pessoal, é um dos mais perigosos, porque embora tenha a faixa adicional subindo aí, mas o que acontece? Veículos de grande porte, né? Eles têm essa canaleta aí à esquerda de águas pluviais. Então é o seguinte, o condutor das carretas, dos veículos de porte, transporte, enfim, 9 eixos, 7 eixos, enfim, independente disso, caminhão, tipo um rodocaçamba desse aí, ó, ele não pode abrir muito para a direita e usar na totalidade a faixa adicional, porque tem a canaleta e ele corre o risco até de tombar. Não são raros os acidentes nos quais o caminhoneiro, de forma prudente, correta, vai para a faixa auxiliar, mas aí encosta muito ali, fração de segundos ele cai na valeta e não tem jeito. Então o que acontece? Eles sobem um pouquinho saindo da faixa adicional para a esquerda. Aí não tem outra. Os outros veículos também de porte, os caminhões subindo, eles vão na faixa deles normal, mas como o outro caminhão que está na faixa adicional, ele se desloca, ele também é obrigado a se deslocar, de forma que ele vem para o nosso lado. Vocês entenderam, né? Quem viaja nesse Brasil imenso, nessas situações de terceira faixa, faixa auxiliar, vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Em suma, não cabe os 3 veículos em 3 faixas, porém uma prejudicada, entre aspas, pela canaleta, o risco de acidente, ok, pessoal? Interrompendo mais uma vez, aí, obrigado pela atenção. Vitorino, a 500 metros, a Bahia.
direção norte, direção Jequié. Manuel Vitorino, acesso à direita, em frente Feira de Santana, antes Jequié. Rodovia BR-116, Rio Bahia, direção norte. Então é isso, né, pessoal? Para quem não conhece, vindo de Vitória da Conquista, aqui em direção à Feira de Santana, na sequência você tem o perímetro urbano da própria Vitória da Conquista, depois Planalto, depois Poções, tem um outro município pequeno, acesso que eu esqueço o nome, aqui Manuel Vitorino, em seguida Jequié, depois de Jequié Milagres, em seguida Santo Estevão, Itatim, né? E Feira de Santana, né? O anel viário de Feira de Santana, onde amanhã, com fé em Deus, acessaremos direção a Aracaju, minha querida Aracaju, onde resido desde 1975, portanto há quase 50 anos. Foi bem gentil, né? Ligou o pisca-alerta, mas o motociclista lá, acho que ele não queria cruzar. Ele não queria cruzar a rodovia, tá lá ainda parado. E eu parei, né? Gentilmente também, a obrigação minha, educação. Fluxo tranquilo, atrás de nenhum veículo, liguei o pisca-alerta e o rapaz atravessou. Então, pessoal, não é fácil atravessar aqui uma rodovia com o fluxo que é a Rio Bahia. Agora tá tranquilo, mas às vezes aqui tá congestionado de caminhões, entendeu, pessoal? Então essas travessias desses perímetros nos quais a Rio Bahia corta literalmente os perímetros urbanos, não é raro acontecer acidentes envolvendo pessoas, tá? Pedestres, infelizmente. Em parte por desatenção do próprio pedestre, mas em parte, com certeza, por irresponsabilidade dos condutores, que não aceitam que, tendo uma faixa, a gente tem que ficar atento para priorizar a passagem do pedestre. Então é isso, pessoal. Perímetro urbano de Manuel Vitorino, na Bahia, em frente Jequié. E isso aqui é o quilômetro 709 norte da Crescente, e a placa nos avisa, nos relembra: Jequié 34 km, Milagres a 162, Feira de Santana 285. Vamos lá, sob a proteção divina, sempre.
turísticos de Jequié. Pessoal, pista simples é isso mesmo: paciência, responsabilidade, prudência, atenção redobrada, né? Porque não tem como ultrapassar, pessoal, de forma segura, entendeu? Eu estou ligando aqui a seta só para dar uma discreta olhada aqui em um ponto de faixa pontilhada, porque essa ação, por mais que seja rapidíssima, se você fizer isso, como já aconteceu comigo há uns 20 anos atrás, em um ponto onde pegue o início, nem que seja de 1 metro de faixa contínua, e tiver uma viatura da PRF, repito, como já aconteceu comigo na própria Rio Bahia, multa na certa. O policial corretamente me abordou e disse: habilitação e documentos do veículo, como de praxe, o senhor cometeu imprudência porque o senhor saiu para pista contrária em um ponto onde a faixa não era pontilhada. Ponto. Multa. Isso tem uns 20 anos. Foi exatamente na Rio Bahia, próximo de Vitória da Conquista. Muito bonito aqui, pessoal. Apesar de estarmos em um período muito seco, né? O período chuvoso ainda está por vir. Acredito que deva iniciar agora em novembro. Hoje é dia 3. Mas é o seguinte, a estiagem não tira a beleza da natureza, né? Esse contraste aí, pouco verde, é verdade, mas é o seguinte, reconheçamos, é um cenário belíssimo. E aí à frente, mais uma praça de pedágio, que é a terceira, desde lá Divisa Alegre em Minas com Cândido Sales. E a partir de Jequié amanhã nós teremos mais 2 praças até Feira de Santana. Uma com certeza é Rafael Jambeiro, e a outra, se eu não me engano, Nova Iturana. Vá conferir. Vou interromper a gravação. Eu gravo quase todas ou todas as praças de pedágio, né? Mas agora eu vou fugir à regra, porque eu estou no limite do cartão de memória, tá, pessoal? Obrigado pela atenção. Até mais. Pessoal, conforme venho afirmando, eu estou no limite do cartão de memória da GoPro 7. Eu quero trocar de câmera porque estamos bem próximos a Jequié. Me despeço de vocês por hoje, né? Nessa sexta-feira ensolarada, 3 de novembro de 2023, com essas imagens aqui. Estamos a cerca de 20 quilômetros, um pouco menos, de Jequié, na Bahia. Ela mesma, pessoal, rodovia Rio Bahia, BR-116. Vou deixar gravando aqui os próximos 5 minutos, que é o limite do cartão, tá? Um grande abraço para todos. Obrigado pela atenção. Aguardem os próximos vídeos na sequência para Aracaju, nessa viagem, mais uma entre dezenas que Deus tem me dado ao longo de quase 40 anos de estrada. Um grande abraço para todos e que Deus nos proteja a todos.